Os primeiros dias de aula não foram menos marcantes do que todo o resto do ano. Eu até tinha feito um pequeno resumo, não sei se foi no vídeo do ônibus ou no prequel, mas enfim. Na primeira semana, especificamente o primeiro dia, como eu já havia adiantado, acabou que eu cheguei junto do meu amigo da escola municipal e lá encontramos um amigo da escola estadual. Então, subimos para as salas que ficavam no primeiro andar e na parte de baixo ficavam os laboratórios. Eu acabei até encontrando, eu deveria ter anotado, a lista de aulas que acabava acontecendo naquele ano, em uma foto do Facebook que eu estava vendo as conversas com os meus amigos. Talvez dê pra eu colocar sem que, dependendo do tamanho do vídeo, dê pra eu colocar essas imagens. Mas enfim, foi tranquilo. Eu lembro que a gente tinha errado a sala de fato. Nós entramos na sala que era do curso de meio ambiente, que ficava ao lado da nossa sala de informática. E a gente acabou ali sentando na frente, eu junto com esse amigo, ele sentado ali do lado da parede, no extremo ali da parede, na frente, do lado da janela. E eu sentei ao lado dele, ao lado esquerdo. Eu fiquei ali durante um certo tempo. Eu acredito que foram uns 4 meses ou 3 em que eu fiquei sentado por ali. Nós ficávamos quase praticamente de frente ao ar-condicionado, apesar que era uma sala de aula muito quente. Lá a estrutura era de um antigo SESI e por algum motivo, até hoje é assim, porque se tornou uma escola militar, cívico-militar, melhor dizendo. E a estrutura, eu não sei explicar de forma que não fique estranho, mas não é como se parte dela fosse feita de um material semelhante a um container, mas não são containers. Enfim, tem bastante esse material metálico e era bastante quente a sala de aula, nas vezes em que o ar-condicionado não dava conta. Por ter bastante alunos ali, mais de 40, eu acredito que eram 44 aproximadamente, e tinha bastante fluxo, às vezes as pessoas saíam e enfim, ficava a porta abrindo e às vezes acontecia do ar-condicionado quebrar, então ficava muito quente. Bem, e voltando, nesse primeiro dia, eu lembro, eu sentei nesse mesmo local e foi quando eu vi a moça que vai ter talvez vídeos, mais de um, em relação só a ela, porque foi algo muito longo. E, enfim, eu olhei pra ela e na mesma hora ali acabei me apaixonando. Tinha sido, acho que a segunda vez ali que eu tinha me apaixonado por alguém. Era ali um adolescente. Tem entrado ali na UF, no IF com 14 anos. Eu completei 15 naquele próprio ano. E, bem, foi ali, na minha visão, uma paixão à primeira vista. Mas de início nós não conversávamos nem nada. E nos outros dias, demorou 2 aproximadamente, nós ganhamos as fardas. E eu lembro, tem até essa conversa no Facebook com um dos meus amigos, no caso da escola municipal, que eu havia dito a ele, tu vai de farda hoje, porque eu tô com medo de ter trotes. E normalmente quando tem trote, suja a farda das pessoas, e não aconteceu. Acredito que não era algo cultural do IF, pelo menos não naquela época, porque apesar disso a gente foi e não aconteceu nada. Talvez tenha acontecido em outros anos, atualmente talvez aconteça, mas não acontecia nesse tempo. Não aconteceu pelo menos naquele ano de 2019. E no início sempre acabava sendo eu, na hora de fazer os trabalhos, as apresentações. Eu, esse amigo da escola municipal ou da escola estadual
e a irmã do amigo da escola municipal que também havíamos estudado juntos na mesma escola durante ali parte do fundamental. Então, era um grupo ali conhecido e nossa amizade ali foi se tornando um pouco mais forte cada vez mais, já que tínhamos voltado a estudar juntos. Porém, de início, depois de um tempo, esse meu amigo da escola estadual, por ter uma desenvoltura maior, uma capacidade social maior, ele acabou conhecendo ali mais pessoas e em outros trabalhos ele acabou fazendo com as outras pessoas, com outro grupo ali de pessoas. E foi quando eu e esse amigo da escola municipal, além da irmã dele, acabamos nos aproximando de outras pessoas que também estavam ali se enturmando. Então, que também existe esse grupo. Por algum motivo, eu acredito que era por causa que eu estava sem celular nesse tempo. Então, eu acessava o Facebook através do celular da minha mãe. Então, por eles também terem Facebook nesse tempo, acabou que nós decidimos ficar conversando por lá através do Messenger. E foi um trabalho de história e depois foi um de educação física, se não estou enganado. Tenho que confirmar essa informação. E basicamente foi essa primeira semana, que foi muito simples, muito tranquila. Não aconteceu nada demais, porém, muitas coisas, como sempre acabei frisando em outros momentos, existiram momentos que eu não consigo esquecer, dentre os quais, no primeiro dia, eu voltei para casa com toda aquela novidade, com todo aquele êxtase ainda de caramba, deu certo, vou estudar com os meus amigos aqui e vai ser um local novo, tem muitos alunos, tudo uma imensa novidade. Estava fazendo muito sol, e eu estava bem cansado porque tinha voltado a começar a acordar cedo. Então, eu lembro que nesse dia estava fazendo um sol de meio-dia muito forte, com uma coloração muito forte também, que quando eu cheguei em casa eu lembro até do filme que eu assisti, que foi Projeto Valkyria. Eu assisti, eu não sei se eu assisti todo ou só partes dele, porque eu fiquei com muito sono e acabei dormindo ali no sofá durante alguns minutos. Lembro também até que minha mãe tinha saído de casa, então fiquei assistindo esse filme. E esse detalhe do primeiro dia em questão, eu acabei lembrando. Então depois a gente pegou a farda branca com verde e ficamos ali usando. Farda essa que eu tenho uma até hoje, que faz falta, melhor dizendo. E eu deveria ter pegado esse material e já colocado de uma vez só, mas eu acredito que dá pra colocar isso editando sem que o vídeo fique bugado, já que vai ser um vídeo mais curto em comparação com os outros. Dá pra colocar essas imagens, que eu também vou tentar colocar da camisa em si. Mas enfim, foi muito bom. Os primeiros dias foram tranquilos, nenhuma aula com um nível de dificuldade absurdo, até porque era introdução. E também foi nossa primeira vez indo para os laboratórios de informática, em que se tinha os computadores, em que tínhamos aula. E foi quando acabou acontecendo a separação da turma. Nas aulas específicas do curso, nós tivemos 4 disciplinas específicas de informática, e a turma era dividida, porque vou citar as cadeiras não, as disciplinas que a gente acabava pagando. E existia fundamentos da eletricidade e algoritmos, uma aula seguida da outra. Então, parte da turma ia para fundamentos de eletricidade, metade pela ordem alfabética. Eu acredito que era do A até o J. Eu tenho certeza que era depois do H. E a outra metade da turma, da J até Z, algo assim. Acabava indo para outra disciplina, no caso, algoritmos. Então a gente acabava se encontrando só no caminho e na hora do intervalo. Então conversávamos ali sobre. Eu fiquei junto do meu amigo
já que a minha letra é G e a dele era D. É D, melhor dizendo. A letra do nome dele é D. Então, nós ficamos juntos. Já o nosso outro amigo, que a letra do nome dele já inicia com um P, acaba que ele ficou com a outra metade da turma. Talvez isso também tenha sido um contribuinte para a gente ter se afastado um pouco, mas eu acredito que não. Acredito que foram outros fatores, porém isso foi apenas no início, esse certo afastamento nosso. Depois nossa amizade voltou a ponto de nós três sermos bastante amigos, até atualmente. Mas bem, uma surpresa foi exatamente isso da separação da turma, mas era uma dinâmica muito boa. Os professores também são um ponto importante, que me deu até uma ideia de vídeo específico só falando sobre eles, sobre os funcionários do IF, os professores, até o pessoal de serviços gerais, que era de uma empresa terceirizada. Eram pessoas boas, são pessoas boas, creio que até hoje trabalham lá, se eu não estou enganado, e que eram muito legais de conversarem, de darem conselhos. Então foi muito tranquilo. Tudo foi ali uma grande novidade, mas ao mesmo tempo foi uma introdução boa, que não me assustou, que não me deixou abismado, quer dizer, me deixou surpreso no bom sentido. Então, é isso, esses primeiros dias não aconteceu nada de extraordinário e eu acredito que dá pra colocar. Acabei não colocando no outro vídeo por ter mais de 40 minutos, mas acredito que nesse dá pra fazer uma edição básica colocando as informações barra imagens. Dá pra colocar a imagem com partes cortadas do grupo, dos grupos desses primeiros dias de aula no Facebook, porque depois disso eu acabei ali pegando o número da minha mãe e mandando o pessoal adicionar no grupo da sala do WhatsApp. Então, eu acabava recebendo ali as mensagens pelo celular da minha mãe e me comunicando através de lá também. Eu venho lá ter um celular, acredito que 4 meses depois. Eu sei que fica um certo tempo com eu ali usando o celular da minha mãe como forma de me comunicar ali com o pessoal. Algo que eu já fazia mesmo com o Facebook ali, já que tudo eu acessava pelo celular dela. Bem, é isso. Dá pra colocar as imagens do grupo, da farda. Talvez nos momentos certos. Se eu colocar, talvez apareça por aqui. Se não, acho que dá pra colocar no final do vídeo em si as imagens passando nos grupos. E depois da farda em si. E é isso.